ter Jesus no coração, andar com Ele, juntinho dele. É muito bom ter Jesus no coração, andar com Ele, juntinho dele. É muito bom ter Jesus no coração. Bom dia, 13 de setembro, e a gente já começa com Daniel animado, cantando é muito bom ter Jesus no coração, andar com ele, juntinho dele, é muito bom ter Jesus no coração. Bem-vindo ao culto das crianças, bem-vindo todos os que participam com a gente aqui pela internet, e bom dia a todos. Vamos agora prestar um culto a Deus, aquele culto que a gente participa, a gente não assiste Tia Hilda ou assiste qualquer outra pessoa que venha participar, não é isso. A gente veio participar com oração, leitura bíblica, com o versículo para decorar, com atenção na hora da mensagem, tá certo? E agora a gente vai cantar o que o Daniel propôs, que é o é muito bom ter Jesus no coração, com a Letícia e o seu violão. Vamos lá? Vamos cantar bem forte, hein? Vamos ver. Depois de aproveitar a dica do Daniel, a gente agora vai para a oração de louvor, que é aquela primeira oração onde a gente diz a Deus como Ele é importante nas nossas vidas e como a gente precisa dele o tempo todo. E quem vai fazer essa oração de louvor vai ser a Brenda. A Brenda vai fazer a oração e a gente vai acompanhar, juntando as mãos, fechando os olhos. E aí onde você está, vamos orar a Deus junto com a Brenda. Agradecer a Deus. Senhor Deus, muito obrigada pelo Senhor estar conosco, nos abençoando, Senhor, nos iluminando e nos guardando. Que o Senhor esteja sempre conosco, Senhor, abençoe aqueles que hoje estão passando por dificuldades, Senhor. E abençoe as pessoas que estão com coronavírus, Senhor, que o Senhor cure elas, estejam com elas, Senhor, e conosco também. Quero agradecer por mais um dia, Senhor, a gente estar estudando a Tua Palavra e aprendendo cada vez mais. E muito obrigada, Senhor, pelo Senhor sempre estar nos apoiando e nos deixando cada vez fortes, Senhor. E quero que essa coisa da Covid passe logo. Em nome do Senhor Jesus, amém. Tchau! Amém, Brenda, amém. Bom, então vocês já pegaram a Bíblia, né? Lembra que eu falo para vocês para pegar a Bíblia já de uma vez na hora que vocês estiverem começando o culto. Ah, vou fazer agora a leitura bíblica e aí não tem Bíblia. Já pensou? Já pensou que encrenca? Então tem que ter a Bíblia já na hora para a gente poder achar a leitura bíblica do mês de setembro, que está em Salmos 148, do 1 ao 5. Eu sempre falo para vocês que Salmos abre no meio da Bíblia e certamente vai chegar ali perto de Salmos, que é um livro bem central na Bíblia, tá? E o 148 tá aqui, 148, e vocês estão vendo que eu já marquei bem clarinho e escolhi da vez passada a caneta azul. Falei também para vocês que esse Salmo 148 foi escolhido pelo Pedro, pela Malu e pela família deles. E é um salmo que fala um coro de aleluias. Aleluias, de louvores ao nosso Deus. Então a gente vai pegar a caneta azul e lembrar que quem sabe ler, vai ler junto com a Laura. Vai ler junto com a Laura. Laurinha, muito obrigada aí pela colaboração de ler o Salmo 148, do 1 até o 5.
bem de levinho, hein, gente? Para não estragar a Bíblia, tá bom? E também não faz de canetinha não, porque sai do outro lado do papel, tá certo? Sempre de lápis marcando, porque aí você vai falar assim: ah, aquele salmo que o Pedro escolheu, tô lembrando. Então vamos lá? Vamos fazer a leitura com a Laura. Agora vamos fazer a leitura de Salmos, capítulo 148, de 1 ao 5. Aleluia! Louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes, louvai-o o sol e a lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai-o os céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento, louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados. Louvem o nome do Senhor, pois mandou e foram criados. Então Deus é o Criador de todas as coisas, todas as coisas. Por isso é que a gente tem que louvar o nome dele, porque ele nos criou, ele criou todas as coisas, nos ama. Então a gente precisa estar sempre engrandecendo o nome do nosso Deus, louvando a Deus. Por isso é que o versículo para memorizar está em Salmos também, só que em 96:1, e fala assim: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. E a gente tem que memorizar, botar na cachola até o último dia de setembro. Eu só quero ver quem é que vai decorar. E quem vai ajudar a gente a decorar vai ser o Daniel, aquele que cantou É Bom, É Muito Bom Ter Jesus no Coração, e a Malu, a Maria Luísa. Ela vai nos ajudar a decorar esse versículo. Vamos lá? Depois disso, a gente vai relembrar o Salmo 27:1. Qual será o Salmo 27:1? Que a gente já decorou um tempão. Qual será? Então, para fazer a gente lembrar, a gente vai ter a Clara, a Maria e a outra Maria, que não é da igreja de Botafogo, é uma visitante da UCP, da Igreja Presbiteriana do Parque Royal, da Ilha do Governador. Maria, bem-vinda, gostei muito de ter você no culto das crianças, todos nós gostamos muito das visitas, tá? Então, Deus abençoe a sua vida, da sua família, tá certo? Então, vamos lá com Daniel e a Malu, Salmos 96:1, e Clara, Maria e Maria, a segunda Maria da Igreja Parque Royal, da UCP de lá, Salmo 27:1. Vamos lá? Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor em todas as terras. Salmo 96:1. Tchau. Cantai ao Senhor o cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Salmos 96:1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é minha luz e minha salvação. De quem terei medo? Salmos 27:1a. Boa tarde, sou da Igreja Presbiteriana do Parque Royal, me chamo Maria e hoje eu vou ler um livro, Salmos, capítulo 27, versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é o baluarte da minha vida, de quem atemorizarei? Beijos, fiquem com Deus. Seja bem-vindo, sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, essa igreja ama você. Visitante, seja bem-vindo, sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, essa igreja ama você. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? De quem terei medo? E aí a Maria lá do Parque Royal também acrescentou, continuou falando o versículo, que ela não falou só um A, não, ela falou um todo, né? E numa outra tradução, isso mesmo, Maria, vamos ser bem estudiosos na palavra de Deus, tá? Ótimo. E agora, depois que o Pedro e a Letícia já saudaram os nossos visitantes, obrigada, Pedro, obrigada, Letícia, que bom que vocês saudaram os visitantes, nós agora vamos fazer uma oração de gratidão e súplica.
Gratidão pelas bênçãos recebidas, gratidão porque apesar da gente estar em casa por causa da pandemia, a gente tem a tecnologia para nos ajudar e a gente desenvolveu assim uma tranquilidade em relação a essas tecnologias e a gente está indo para frente. Coisa boa isso, coisa bem legal, né? Vamos aguentar as aulas online, elas não são tão ruins assim não, hein? Então vamos agradecer a Deus. E também pelos aniversariantes do mês de setembro. A tia Júlia, que fez dia 1º, tia Júlia Gramático, o Joãozinho, que fez dia 3, 2 anos, o Davi, que no dia 5 fez 9 anos, e a Olivia faz hoje, a Olivia faz aniversário hoje, a Olivia faz 12 anos hoje, parabéns, hein, Olivia? Tá ficando velha, tá ficando velha. O Thiago vai fazer amanhã. Thiago, parabéns, hein? Super parabéns para você, 10 anos, hein? 10 anos, olha, parabéns. A Pilar no dia 19 vai fazer 11 anos, a tia Aline Silveira vai fazer aniversário no mesmo dia da Pilar, dia 19. E a tia Ana Lúcia Caldas das Sementinhas no dia 28/9. Vamos agora agradecer a Deus pela vida desses aniversariantes com a Malu. Maluzinha, ora pra gente, tá bom? Agora eu vou fazer uma oração. Papai do Céu, muito obrigado pela sua vida. Abençoe os aniversariantes no mês de setembro. Abençoe também que você deu um ar pra gente. Você fez a gente acordar, respirar e dormir. Em nome de Jesus, amém. Tchau. Amém, Malu. Vocês viram que a Malu agradeceu a Deus por uma coisa que parece muito simples, mas não é simples não. Ela agradeceu a Deus porque a gente respira. Nossa, que bacana, né? A lembrança da Malu, né? Malu, você tá certa, a gente tem que agradecer a Deus a cada dia, porque a gente utiliza esse ar que nos envolve, né, para a gente sobreviver e para respirar. Nossa, agradecer a Deus pelo dom da vida, né? Vocês sabiam que quando Deus fez o homem, Deus soprou na narina do homem o ar da vida? E a Malu agradeceu isso. Poxa, legal, Malu. Agora a gente vai saber qual é a diferença. Que diferença? Que negócio de diferença? É porque agora está na hora da nossa mensagem. E eu queria que vocês se preparassem para saber qual é a diferença, porque a mensagem de hoje, o título é Vamos encontrar a diferença? Vamos para a mensagem? Bom, então vamos lá para a história da diferença, né? Que história é essa de vamos encontrar a diferença? Vamos encontrar a diferença do quê? Né? A diferença entre o quê? Então, para saber como é que a gente vai encontrar a diferença, a gente vai começar dividindo o nosso quadro em 2. E aí vocês vão falar assim, já sei, tia, é para contar uma história da sua cabeça, uma história da Bíblia. Se deram mal, porque não esperaram, não é nada disso. Eu até tô aqui presente e tal, mas a gente vai fazer o seguinte, vocês já brincaram do jogo dos 7 erros? É um jogo de atenção. A gente vai observar atentamente 2 figuras, parecem iguais, e a gente tem que encontrar 7 pequenas diferenças. Geralmente as diferenças estão bem disfarçadas, né? Então, hoje a gente vai fazer um exercício parecido. Eu não vou contar nenhuma história da minha cabeça, a gente vai fazer um exercício de encontrar as diferenças. Sabe por quê? Porque depois eu vou querer que vocês estejam bem treinados, porque eu vou contar uma história da Bíblia, onde essa história tem 2 cenas, a cena 1 e a cena 2. E no final eu vou perguntar qual é a diferença que acontece entre a cena 1 e a cena 2 da história bíblica. Onde está a diferença? Então, por causa disso, eu quero que vocês agora na fase 1 observem os 2 Minions. Vocês estão olhando os 2 Minions? Então, existe nesses 2 Minions apenas uma diferença. Essa é a fase 1. Ela não é tão difícil não. Vamos lá? 1, 2, 3...
4, 5, já! Descobriram que a diferença está na boca do Minion? Um Minion tem dente e o outro Minion é desdentado, é banguela. Ele está trocando os dentes. Então essa é a diferença entre um e outro. Muito bem, vocês sabem encontrar a diferença. Vamos passar para a segunda fase agora, que é uma fase um tantinho mais difícil, mas que não é muito difícil não. Vamos olhar essas duas gravuras do Papaléguas, um Papaléguas e outro Papaléguas. E aí a gente vai encontrar três diferenças. Vamos lá? Primeira diferença, segunda diferença e terceira diferença. Observem com atenção. Vou dar um tempo, hein? Eu tô falando, tô dando um tempo falando. Vamos lá? A primeira diferença acertou quem falou que tá faltando uma cordinha na boca do Papaléguas. Uma, duas, três. Então aqui tá faltando uma cordinha na boca do Papaléguas. Muito bem, mas são três diferenças. Onde está a segunda diferença? Vamos lá, observando bem o Papaléguas. Observando o Papaléguas, os Papaléguas, na verdade. 1, 2, 3, segunda diferença. A segunda diferença está na asinha do Papaléguas. Ele tem aqui uma e duas asinhas. Só que nessa gravura só tem uma asinha, a outra asinha sumiu. Eu que botei esse xizinho aqui para a gente saber que é aqui que está a diferença. Então já achamos uma e duas diferenças nas duas gravuras. Cadê a terceira diferença? Terceira diferença, 1, dou-lhe 2 e dou-lhe 3. Terceira diferença, tá faltando o pinozinho da bola vermelha. A bola vermelha está sem o pinozinho, né? Vocês perceberam que ela tá sem o pinozinho? Olha, aqui não tem um pino e aqui tem um pino, e por isso é que eu marquei esse X, tá? Então essa cruzinha tá mostrando as cruzinhas, que tem três diferenças entre os dois Papaléguas. Muito bem quem acertou, parabéns. Vamos para a próxima gravura, que tem também apenas uma diferença. E esse personagem vocês conhecem muito bem, é o Chaves. E o Chaves está dentro de um barril. E tem apenas uma diferença entre os dois Chaves. Uma só. Atenção. 1, atenção 2 e atenção 3. Eu quero saber quem descobre a diferença. Já descobriram que a diferença está aqui, na manga da camisa do Chaves. Essa manga tem um tracinho marrom escuro e um marrom claro. Já nessa manga só tem um tracinho marrom escuro. Cadê o tracinho marrom claro? Sumiu. Essa é a única diferença. E para a gente achar diferenças, a gente tem que ter atenção. E é por isso que agora eu vou pedir a atenção de vocês. Porque nós vamos começar a nossa lição bíblica. E na nossa lição bíblica eu quero saber quem descobre duas diferenças. Porque a gente vai fazer esse exercício parecido, não é muito igual não, é um exercício parecido, mas com duas cenas bíblicas de uma mesma história, que tem duas diferenças importantes entre a cena 1 e a cena 2. E essa história, a gente vai começar a contar agora, vamos lá? É uma história que está na Bíblia e chama A Pesca Maravilhosa. Ela está no livro de Mateus, no livro de Marcos, no livro de Lucas, no João, mas eu vou contar a versão que está no livro de Lucas, 5, do 1 ao 11, A Pesca Maravilhosa, tá? E a mesma história envolvendo três amigos pescadores, Simão Pedro, Tiago e João. Então tá, vamos então para a cena 1. Prestando atenção na cena 1 dessa história bíblica que eu vou contar, que é a pesca maravilhosa, que está lá em Lucas.
Vou falar o diálogo que teve entre os amigos Simão Pedro, Tiago e João. Ai, mas que noite inútil, que trabalheira sem resultado nenhum. Tentamos pescar a noite toda e nada. Tiago, me ajuda, eu vou lavar e dobrar essas redes. Tô indo, Simão Pedro. Eu também tô ajudando o João a puxar o barco para a praia, lavar as redes. Ai, foi uma noite diferente mesmo. Nenhum peixe. Tantos anos como pescador e nada. Vamos voltar para a praia, não adiantou nada. A gente está aqui nesse lago, no lago de Genezaré, no Mar da Galileia. E aqui é bom para pesca. O que será que aconteceu? Puxa vida, eu sou pescador há tanto tempo, eu sei direitinho qual é a melhor época do ano para uma boa pesca aqui nesse lago de Genezaré. É um ótimo lugar, mas eu acho que dessa vez eu me enganei. Não entendo como é que isso aconteceu. Eu sou tão experiente. Tiago, não sei como é que eu vou explicar para os meus fregueses. Meus fregueses, quando vierem buscar o pescado de mim, Simão, o grande pescador. O grande nada, que eu não peguei nada. Ainda mais agora, quando eu e meu irmão João acertamos nossa sociedade nesses 2 barcos com você, Simão Pedro. Nós agora somos sócios desses 2 barcos e a gente não conseguiu nada. Bom, gente, essa é a cena 1 da nossa história. Prestaram atenção, bastante atenção, que Simão Pedro, Tiago e João pescaram a noite toda e não pegaram nada. E eles tinham acabado de ter esses 2 barquinhos aí para fazer uma grande pesca. O lago de Genezaré tinha peixe à beça. Ok, então vamos agora para a cena 2. Cena 2. A cena 2 é a mesma história, tá, gente? A mesma história. Na cena 2, uma pessoa vem lá da terra e vê o barco chegando, sem peixe nenhum. E fala assim: posso entrar em seu barco, Simão Pedro? Eu preciso falar com uma multidão que está na praia, mas vai ser melhor se eu ficar mais longe um pouquinho dentro do seu barco, afastado da margem. Posso? E aí Simão Pedro responde: claro, amigo e mestre Jesus, é uma honra, pode entrar aqui nesse barco. E dali, gente, de dentro do barco, Jesus falou com uma multidão que estava na praia. E quando ele terminou de falar com aquele monte de gente que estava na praia, viu que assim, numa distância legal, olha, Jesus conseguiu falar com muito mais gente, né? De dentro do barco. Como se fosse até um palanque, assim, para ele poder falar, né? Ele pediu para entrar e Simão Pedro deixou ele entrar. Aí falou assim: agora, meus caros, façam o seguinte, joguem as redes para pescar. Aí os pescadores olharam para Jesus, né? Falaram assim: Jesus tá mandando a gente pescar depois dessa noite inteira que não teve nada. Ele tá doido. Pescar o quê? A gente passou a noite inteira tentando, jogando a rede. Tem certeza, Jesus? Tem certeza? Ok, Jesus. Então tá bom. Só porque o Senhor está dizendo. 1, 2, 3. Vamos lá, todo mundo junto. No 3, hein? Rede na água. Agora é só puxar, Tiago. João, tá ficando muito pesada essa rede. Tá pesada, eu não aguento puxar sozinho. Que maravilha! Quanto peixe! Olha, que quantidade enorme de peixe! Como é que pode isso? Nossa, olha a felicidade! A quantidade de peixe, eles tinham ficado a noite inteira lá, a noite toda, não tinham pegado nada. Agora sim, eles vão poder dizer que eles estão com pescado para freguesia quando eles chegarem na margem. E tem muita gente lá na margem, porque eles estavam escutando Jesus. Nossa, que pesca maravilhosa! Que
pesca maravilhosa, tem muito peixe, eu não estou nem conseguindo pegar tanto peixe. E aí, contei as duas cenas e quero saber de vocês o seguinte. Os pescadores, Simão, Pedro, Tiago e João, eles eram experientes. Eles sabiam a melhor época para pescar. Eles conheciam o lago de Genezaré. Eles sabiam que era o melhor lugar para pescar. E aí, qual é a diferença da cena 1 para a cena 2? Os pescadores são os mesmos. E a rede e o local para pescar também é o mesmo. Na história 1, que é essa aqui, eles mostraram que eles tinham bons equipamentos. Eles tinham barco, eles tinham rede de boa qualidade. E na cena 2, mesma coisa. Eles continuavam com a mesma rede, com o mesmo barco. Eram os mesmos pescadores, a mesma rede, o mesmo barco na cena 1 e na cena 2. Então, gente, qual é a diferença que teve na história da cena 1 e teve na história da cena 2? Qual é a diferença das duas cenas? Pois se na cena 1 eles jogaram a rede e a rede veio vazia, e na cena 2 eles jogaram a rede veio cheia, ah, tia, já sei qual é a diferença. Tá na cara, a diferença é o peixe. Olha, vocês estão certos, a diferença é o peixe. Na cena 1 não tinha peixe, na cena 2 tinha peixe. Isso é lógico. Eu vou até fazer o seguinte, eu vou colocar as duas cenas aí. A cena 1 e a cena 2. E além da gente olhar bem de pertinho e a gente ver que na cena 1 e na cena 2 a diferença está na quantidade de peixes, eu falei para vocês no início que a gente teria duas diferenças. Uma das diferenças é mais importante do que a outra. Uma vocês já descobriram. Na cena 2 tem muito peixe. Na cena 1 não tem peixe nenhum. Mas será que é só isso, gente? Presta atenção. Presta atenção na cena que tem uma diferença grande. A diferença na cena 2 vai aparecer agora, olha só. A diferença na cena 2 é a presença de Jesus. Quando a gente vai fazer qualquer coisa na nossa vida, a gente precisa conversar com Deus, entender se é da vontade dele, pedir que nos abençoe com a sua presença, porque a presença de Jesus na sua vida faz a diferença. A diferença da cena 1 para a cena 2, além da quantidade de peixes, só teve essa quantidade de peixes porque teve a diferença número 2, que foi a presença de Jesus. Os pescadores, a rede e o barco não conseguiram pegar peixe nenhum. Os pescadores, a rede, o barco e Jesus conseguiram pegar muitos peixes. A diferença de uma cena para outra é a presença de Jesus. Quando Jesus está presente na nossa vida, construindo a nossa vida, tudo fica diferente. A presença de Jesus é a diferença porque com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Então, a própria Bíblia diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. O que quer dizer isso que está escrito em Salmo 127:1, no primeiro pedacinho? Que se Deus não estiver presente numa obra da casa, ou seja, se Deus não estiver presente na nossa vida, a gente pode trabalhar o quanto a gente quiser, porque a gente vai trabalhar em vão. A casa não vai ser construída da maneira como deveria ser construída se o Senhor não estiver presente na edificação da casa. Se Deus não estiver presente na nossa vida, a gente não vai conseguir chegar nos objetivos que Deus quer que a gente alcance. É muito importante que a gente esteja com Deus na nossa vida, em todos os momentos. Porque a diferença da história da pesca é maravilhosa, tá? Na presença de Jesus dentro do barco. Dizendo, agora pode jogar a rede, joga agora. Ai, mas Jesus tem certeza? Joga agora. E eles jogaram, o que aconteceu?
veio um montão de peixe, não é isso? Então era essa a história que a tia queria contar para vocês hoje. Vocês gostaram? Espero que sim. E aí, entenderam? Entenderam qual é a diferença? Entenderam que a diferença nas duas cenas, cena 1 e cena 2, era a presença de Jesus? A presença de Jesus é que é a diferença. Faz a diferença na história. A história era a mesma, mas tinha dois momentos. Um momento que tinha Jesus, na verdade, o início era um momento que não tinha Jesus, e depois um momento que tinha Jesus. Jesus faz a diferença na nossa vida e a gente precisa estar sempre atento para saber qual é a vontade de Jesus, porque ele faz diferença na nossa vida. E agora o Pedro e a Letícia vão cantar a música da história. A música da história é Pedro, Tiago e João no barquinho. Vamos lá, vamos cantar com o Pedro e com a Letícia com bastante animação. Quem sabe a música, canta. Vamos lá? Pedro, Tiago e João no barquinho. Pedro, Tiago e João no barquinho. Pedro, Tiago e João no barquinho. No mar da Galileia. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. No mar da Galileia. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado. No mar da Galileia. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos. No mar da Galileia. Pedro, Tiago e João no barquinho. Pedro, Tiago e João no barquinho. Pedro, Tiago e João no barquinho. No mar da Galileia. No mar da Galileia, no mar da Galileia, puxaram a rede cheia de peixinhos. Que legal, né? Bom, então agora a gente tá no final do nosso culto a Deus, onde a gente louvou, a gente orou, a gente suplicou, a gente teve o tempo todo em contato com o nosso Deus através dessa tecnologia. E agora, para terminar, a gente vai fazer a oração do Pai Nosso. E para fazer a oração do Pai Nosso, quem vai fazer para a gente é a tia Ana Carolina. A tia Ana Carolina é da classe Sementinhas e ela vai fazer essa oração para a gente acompanhar. Então todo mundo, com bastante respeito, com a mão assim, olhos fechados, para a gente poder todo mundo junto fazer a oração do Pai Nosso. E a dica que eu dou é a seguinte: chama quem está aí, chama quem está perto de você para orar junto com você e junto com a tia Ana Carolina a oração do Pai Nosso. E depois nós vamos receber a bênção de Deus. Vamos fazer assim, receber a bênção de Deus através do pastor. Tá certo? Então, uma boa semana para vocês, de paz, de alegria. E lembre que com Cristo no barco tudo vai muito bem. Olá, crianças! Agora nós iremos realizar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Olá, crianças, vocês terminaram mais um culto de louvor ao Senhor. Espero que você tenha recebido a mensagem que tia Hilda trouxe e você seja abençoada, viu, crianças? Mas eu quero dizer que nós estamos aqui dentro da igreja mais uma vez, e antes de te abençoar, você conhece o presbítero Paulo? Presbítero Paulo Nascimento, ele é membro do conselho também, é um dos presbíteros de nossa igreja. E lá no conselho, ele é o nosso primeiro secretário. Ele é que é o responsável por todas as comunicações que a igreja faz. Mas o presbítero Paulo também trabalha em outras áreas na igreja. Ele é o coordenador do som de nossa igreja. Ele também canta no coro masculino. Ou seja, como todos os presbíteros, o presbítero Paulo tem uma grande ficha de serviços
realizados na vida da igreja. Eu faço isso para que vocês conheçam cada presbítero da nossa igreja. Agora, nós queremos abençoar a vocês, crianças. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com vocês, crianças, e com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém.